Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Olha só, vamos falar um pouquinho mais sobre a Terra? Bora lá? Quero saudar aí a todos vocês que estão nos assistindo nas diversas formas de tela e com as diversas resoluções em pixels. Muito bem. Para essa aula de hoje, que a gente vai falar de algumas coisinhas colocadas aqui de uma maneira um tanto quanto diferente, nós vamos chamar uma ajuda especial aqui, que é o professor Edjoel. Olá, é isso aí, estou aqui. Eu sou o professor Edjoel, quero dar a boa-vinda a você, estudante, aos responsáveis que acompanham em nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores, que são sempre muito bem-vindos. E aqui já vou dar alguns bons dias aqui, ó, tem um monte de bondinha legal aqui, quer ver, ó? Muito bem, eu tenho aqui a Escola Epitácio Pessoa, eu tenho aqui o professor Rafael, a professora Valéria, que pulou aqui o negócio, a professora Márcia, da João Gonçalves Barbosa, o pessoal lá da Pinote, tá uma galera aqui em peso, hein, do sexto C, daqui a pouco eu falo o nome da galera. Opa, e você falou um negócio importante, uma galera em peso. Em peso. Em peso já tem um pouco a ver com a aula de hoje, olha só. Ó, o pessoal de São Bernardo do Campo, professora Maristela, Escola Professor Queiroz Filho. Nossa, muita gente chegou aqui, viu? Desculpa, galera de Matão chegou já ou não? Já, então. Galera de Matão tá aqui. O pessoal da Escola Pinote, tem uma galera em peso aqui, que eu falei pra você. Tá certo. Mas já que você perguntou, tá a Bianca, a Gabriele, a Giovana, o Jonathan, a Isabelle, o Renan, a Nicole, o Eric. Mandaram bom dia pra gente e a professora Márcia Regina que tá aí. É isso aí, sejam todos bem-vindos para essa aula aí. Vamos falar um pouquinho sobre a forma do planeta. A gente viu numa sequência. Infelizmente, essa aula aqui ela vai acabar fechando forçadamente uma sequência, né, Joe? Isso. E aí a gente vai retornar aí para algumas argumentações até chegar nela de novo. Bom, mas vamos lá. O objetivo dessa aula é compreender aí as características que compõem o planeta e apresentar argumentos e evidências da esfericidade da Terra. Aqui a gente não vai provar nada, a gente vai argumentar. Vai usar o bom senso e vai concluir algumas coisas, comparando informações, justamente discutindo alguns conceitos e argumentos, testar principalmente isso, né? Testar algumas hipóteses e aí a gente vai chamar você no chat. Na verdade, a gente vai chamar você na enquete, né, Edjoel? Sim. E aí o Edjoel vai fazer o meio de campo ali e vai dizer, na verdade, qual é o diálogo que nós conseguimos travar com vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá. Não vai esquecer também daquele aviso aí que já vem, a gente já vem em diversas aulas já chamando essa atenção para você ter ali um caderno de anotações, ter ali um bloquinho, alguma coisa que você possa fazer as anotações justamente dos termos que aparecem, de algumas ansiedades, resolver os problemas propostos, fazer um rascunho ali das enquetes quando elas chegam e não vai esquecer de colocar aí, identificar a aula com o título e a data. Lembrando também que a partir dessa anotação, título e data, você pode procurar também, você professor ou aluno, enfim, procurar as aulas que ficam disponíveis para você no repositório, nos canais do YouTube e do Facebook. Isso por enquanto, que a vida é incerta, né? Sim. Não sabemos como é que vai acontecer aí. Ômicron é o nome? É, da nova brincadeira aí, né? É triste. Então, alfa, beta, gama, delta, agora aí já vem o ômicron, né? Pula o epsilon e tal. Já estamos na quinta, hein? Mas vamos lá, né? Vamos lá na dureza. Para começar, já vamos começar bem e no melhor estilo, fazendo essa pergunta, já foi para você pelo menos umas 3 vezes. Se for contar em todo do ano de 2021, todas as séries, né, Joel? A gente já colocou isso daí quanto? Umas 10 vezes? Por Mas aí, vamos viu? ver, vamos puxar a discussão aí. Qual a forma de representação do planeta Terra que você acha correta? Se é a alternativa A, se você acha que redondinha. A alternativa B, se ela é achatadinha. E a alternativa C, se ela é um tanto quanto irregular ali, com umas deformações e tal. O aspecto da Terra. Vamos lá. Alternativa A, redondinha, B, elipse e C, deforma, uma Essa coisa meio C aí arredondada. lembra a rua da minha casa, não sei porquê. Bom. O que aconteceu, Essa C aí lembra a rua da minha casa, não sei porquê. Lembra muitas coisas, lembra uma batata também. Vamos lá. Solta a enquete, por favor. E tá valendo, hein? 28 valendo. segundos já.
A rua da sua casa, assim, ela sai de um ponto e volta no mesmo, é cíclica, é isso? Não, na verdade, assim, quando você está a bordo de um carro, você parece que está andando numa superfície daquela. Né? Ah, sim. Ah, tá, entendi. Eu estou falando aqui, eu conheço a sua rua, caramba, ela é um pouco acidentada mesmo e inclinada, né? Tem Sim, muito inclinada. É que você não via a inclinação da casa da dona Marlene, lá, minha mãe, lá em Guarulhos. Um abraço para minha mãe aqui. E aí chegou... Chegou? Vamos lá. Tempo. Muito bem. É o seguinte, 49%, olha, quase a metade, colocou a alternativa A. 15% somente colocou a alternativa B. E 34% a alternativa C. E aí a gente já vai começar com essa problematização. Qual que é o correto? Boa pergunta. Boa pergunta. Depende. Depende muito do que é que você está querendo dizer, né? Se você tomar como um modelo matemático, digamos assim, se você tomar com um tipo de comparação com coisas que você pode manusear, a Terra é esférica. Por quê? Porque se eu reduzir, veja como isso é difícil, hein, sexto ano, mas vamos tentar aí elaborar dentro da nossa cabeça aí um modelo teórico para analisar isso. Ó, se o planeta Terra fosse do tamanho dessa esfera aqui de isopor, aliás, se ela fosse esférica, né, Djô? Sim. Ela seria mais lisa do que essa própria bola de isopor. Tem um aí no estúdio ou não? Não, né? Pode pôr as palmas, então. Tem palmas? Ó, se a Terra fosse do tamanho dessa... Se a Terra fosse do tamanho dessa bolinha de isopor, ela seria muito mais lisa do que a bolinha de isopor. Não dá para construir, ou dá para construir aqui na Terra só modelos mentais, né? Talvez no computador também fica complicado. Fazer na prática uma esfera perfeita, em escala, como a Terra é, lisinha, não dá para fazer. Por que você está falando? Bom, não sei se você reparou, dá para fazer um zoom bem caprichado aqui para pegar deformações que tem na bola de isopor, ó. Porque essas deformações aí, ó, elas são excessivamente grandes para um modelo. Tem uma cratera aí. Tem uma cratera aqui, olha, caiu um cometa aqui lá há uns 15 milhões de anos atrás. Nós sofremos uma colisão com um planeta, com um asteroide gigantesco. Depois se transformou num meteoro e ele foi dando cacetada aí na... olha só, olha só, né? O acidente aí da Terra. Tem mais uma questão. Se você assinalou também que a Terra é um pouco achatada, ela é de fato. Mas esse achatamento da Terra é imperceptível. É imperceptível. Para nós terráqueos, né, se pudéssemos ir um dia, talvez vocês aí que são ainda, que a idade favorece, que são ainda pequenos e tal, em idade, talvez vocês vejam essa concretização de olhar a Terra pelo espaço, ainda que seja aqui na alta atmosfera, né, de uma viagenzinha, quem puder fazer isso, estude para tal, não precisa ser astronauta, talvez a gente tenha aí umas viagenzinhas de turismo mesmo e tal, ganhando em prêmio, sei lá. Se você chegar a esse ponto, talvez você lembre dessa aula, que se você olhar para a Terra, você vai ver que ela é uma esfera perfeita, olhando de lá de fora. E, então, eu acho que a gente pode pensar que a Terra é esférica, mas considerar o achatamento pela alternativa B, né? Que eu acho que quem assinalou, eu não lembro quanto que você falou. Acho que foi 49%. Porque tem um achatamento, mas ele não é tão acentuado, né? E isso a gente tem que aprender a separar, né? Eu tenho um modelo de Terra achatada, que é para eu entender que tem um achatamento, mas a Terra, na verdade, se eu colocar em escala observável, no meu campo de olho e comparativo, não dá para perceber isso. Ficou claro isso daí? Se o pessoal quiser colocar alguma coisa, se você quiser me interromper, então, a só hora que você assim, quiser, viu? A Procélia colocou que os alunos dela tinham colocado o C, mas aqui o pessoal da Pinote, olha só,
A gente tem aqui, aquela galera lá, a Gabriele, a Giovana, o Jonathan, a Isabelle, o Renan, a Nicole e o Eric, eles falaram que é a letra A, mas depende do ponto como olhamos. Isso aqui já faz tempo que tá aqui, viu? Antes da sua explicação. Muito bem, esse pessoal sempre dá um show, né? O pessoal sempre dá um show. Eu espero que hoje tenha alguma novidade, que esse pessoal, eles aprendem tão bem, né? Que a gente tem que estar sempre preparado, né? Essa aula, ela, ó, né? A gente já preparou ela e já usou em vários momentos. Mas o que a gente faz? De vez em quando não, de vez em sempre a gente muda um slide, muda um enfoque e tal, porque a gente percebe que o pessoal tá junto, né, Edioel? Isso aí. Bom, vamos pular então esse slide e vamos ao que eu acabei de falar para você, que é o achatamento da Terra em números. Se você quiser pode dar uma printada, se você quiser pode fazer também uma anotação aí no seu caderno, enfim, de quanto é a gente chama de excentricidade, né? Isso daí. Se a gente pegar polo a polo, são 12.713,6 quilômetros. E se a gente pegar ali na região equatorial, 12.756,2 quilômetros. E aí tem uma questão aqui muito séria, que é a seguinte. O que você está vendo aí na tela, você está vendo na tela. E a tela, ela, não sei se você sabe, já coloquei até o óculos, volta para mim aqui só um minutinho. O que acontece? Se você vier com muito cuidado, aqui na nossa tela é facinho de ver isso, porque ela é grandona, né? Então, o pessoal do Pinote está junto comigo, é exatamente isso. Depende de como você vê. Então, eu olhando aqui de perto, e sobretudo colocando óculos, eu não sei como é que você está vendo no aplicativo, eu não sei como é que o Edioel está vendo ali no computador, mas provavelmente, à medida que você vai compactando as imagens nas mídias, nas telas, por conta dessa coisa chamada elemento de tela pixel, você vai limitando muito a percepção dos quadradinhos que formam a figura. Então aqui como está grandão, é tipo um zoom, eu consigo ver várias deformações que a Terra tem, que são imperceptíveis para você se você tiver no aplicativo. Eu estou vendo quadriculado aqui. A gente fala pixelizado, né, Edior? Uhum. Então, eu vejo aqui que essas linhas que, sobretudo, deveriam parecer curvilíneas, elas são, na verdade, retas, grosseiras, que estão ali ajudando a passar uma imagem, uma simbologia para você. Então, nem essas curvas, são retas, né? E o redondinho que a gente vê aqui, isso daí, então... Então é importante que você veja isso. Só para você ter uma ideia, eu preparei aqui um cálculo matemático. Eita, vem com cola hoje? Que é bacana. Deixa eu só ver aqui se eu não vou me... É o que eu falei que é de proposta para justamente a gente trazer para essa aula aqui. É isso mesmo, a gente tem aí a Terra, tem essa deformação, eu transformei isso tudo em uma linguagem digital de pixels. Então, considerando que a resolução que foi feita, não esse planeta, mas a próxima figura, é um círculo que vai representar aí, para ficar mais simplificado, né? Limpar a tela e tal. Esse círculo, ele está com a mesma proporção que eu coloquei ali de medidas da Terra. Você acha que ela está redondinha? Então, por diversos motivos, você já sabe que não, né? Aí, só para você ter uma ideia, essa figura original de Equador, ali na linha do Equador e na linha polo-polo, eu usei a mesma proporção do globo que eu mostrei anteriormente e transformei não, na verdade estou usando o pixel. Então, ali em pixels, nós temos 1688 de raio maior, de medida maior, equatorial, e 1682 pixels de polo a polo. Vou repetir, 1688 na horizontal, tá bom? E 1682 na vertical. Então, essa medida aqui, em relação a essa medida aqui, só tem uma diferença de quadradinhos de tela igual a 6. É muito pouco isso. Isso é muito pouco. Por isso que você tem a impressão de que ela é redonda, perfeitinha. Mas ela não é. Você está vendo alguma deformação aí nessa imagem que eu estou te mostrando ou não? Dá uma olhadinha aí com bastante cuidado.
Não adianta você querer colar da aula anterior, porque eu mudei o buraquinho, eu mudei as coisinhas. O que o pessoal está respondendo aí, por favor? Por enquanto o pessoal está prestando atenção aí. Tá certo. Olha, esse modelo que eu coloquei aqui, eu trouxe, acho que na primeira aula que a gente começou a falar de terra, eu acho, viu, Joel? No 6º ano. E aí é o seguinte, se você olhar com bastante cuidado, né, numa tela grande como essa daqui, dá para você ver deformações. Mas aí no seu aplicativo não tem, então eu fiz um quebra-galho. Eu peguei e dei um zoom para você nessa região. Olha aqui para mim, ó. Ó, nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se não vai dar aquele problema, né, Joel? Aquele problema pegadinha do malandro. Do operador aqui ruim, né? Ó, nessa região aqui, ó, eu tenho na verdade, eu tenho uma saliência. Vamos ver essa saliência de perto. Se você conseguiu ver aí, tá bom de resolução o seu computador aí, seu celular. Tá bom, tá melhor que o meu. E tem uma outra deformação que está aqui, ó. Aqui tem uma coisa levantadinha. E aqui tem uma coisa... Aqui tem uma coisa para dentro, né? Tem uma deformação, tipo uma... Aqui é uma lombada e aqui é uma depressão. Pronto. Redondinho é uma lombada e o quadradinho é uma depressão. Está ali naquela localização de tela. Vamos olhar isso com um pouco mais de cuidado. Olha, o que você está vendo ali, que eu mostrei para você, com um círculo, ele corresponde em escala o Monte Everest, o pico do Everest. Sabe quanto que, se a Terra fosse desse tamanho que eu mostrei para você, o Monte Everest teria 5 pixels. É muito pouco, né, Joel? Pouquíssimo. E o Joel está olhando assim, caramba, só... Ó, essa diferença, essa deformação aí em pixels, ó, é aquela redondinha lá em cima, ó. Tá vendo? Ela é isso aqui, ó. Você não consegue ver. E você está vendo ali que eu dei um zoom, é claro, para mostrar os pixels justamente. Você tem ali várias deformaçõezinhas ali. Aquilo ali corresponde às deformações de regiões montanhosas aí, ou de cordilheira, né? A Cordilheira dos Andes eu coloquei ali do lado direito. Eu fiz uma deformação em escala mais ou menos o que seria a Cordilheira dos Andes. Isso aqui é ter tempo mesmo de preparar a aula, coisa que a gente não tem, né, Joel? Bom, a parte de deformação, de depressão que eu tinha mostrado para você, que é o quadradinho, ela é tão pequena, mas tão pequena, que eu fiz um cálculo aqui, é lógico, eu fiz o cálculo aqui, viu, Joel? Uhum. O que seria correspondente à Fossa das Marianas. Sabe quanto que daria? 1 pixel. Quando eu falo 1 pixel, é isso aqui, ó. É um quadradinho desse. Não dá para mostrar, porque a própria figura que eu fiz 15, aí... 16 quilômetros de profundidade, é isso? Não dá. Entendeu? É muito pequena, né? É muito pequena. Uma das grandes, digamos assim, novidades que a gente pensou em trazer para essa aula é você ter uma coisa concreta, né? Em questão de tela e tal. Foi isso que a gente trouxe. E é legal, né, Magno? Se a gente pensar dentro dessa escala que você falou aí, eu lembro sempre daquela aula que a gente teve, que a gente fez um curso junto, de você pegar uma bola nessa escala aí, colocar num balde de água e tirar, você tem que esperar secar 30% da superfície para entender o quanto de água só que tem no planeta, né, que a gente acha que é muito, né, porque Exatamente. Você vê o mar, aquela coisa toda, mas é 30% só da superfície que está seco. Ali molhadinha, né? Isso, é 70% está molhadinho, úmido, né? E nessa escala você vê, imagine que o mar aí seria da altura do Everest praticamente. E como a gente tem essa impossibilidade de encontrar uma bola de futebol, por exemplo, totalmente redonda, né? Ela vai ter deformações imperceptíveis e essa água, ali depois que a gente espera secar, vai inclusive denunciar o que seria em escala, os continentes. Sim, né? exatamente. Que dá aquela secada, então uma parte se sobreeleva e tudo mais, que tem tudo a ver com esse modelo que a gente chama aí de geoide, que para a gente visualizar a ação gravitacional, as linhas vermelhas são de gravidade mais elevada, né? Você tem ali a Cordilheira dos Andes, no encontro das placas tectônicas ali da América do Sul,
e do Pacífico, né, Joel? É a aula do 7º ano hoje. É a aula do 7º ano hoje, Joel, não perca esta aula que está sensacional. Você tem uma ação gravitacional muito intensa, né? Então aparece em vermelho. Onde está azul é onde a gravidade é um pouquinho mais fraca, devido justamente a algumas regiões da Terra que tem gelo, outras regiões que tem pedra, outras regiões que tem água líquida e outras regiões que tem areia. Todas essas coisas têm diferentes propriedades que a gente chama, o professor Edjoel falou no comecinho, eu não lembro o que você tinha falado, turma de peso. Meu peso. Essa turma de peso aí, peso da água, peso da areia e tudo mais, elas vão dar uma diferença gravitacional. Fizeram um mapa gravitacional bonito para a gente saber algumas coisas sobre a Terra, mas está em escala exagerada, só para chamar a atenção, aí está em escala. Perfeito. Enchendo a sua tela de alegria aí, olha só. Aí sim. O pessoal da professor Wilson Gomes, da diretoria regional Mogi das Cruzes, professora Cristiane, está aqui. Chegou. Muito bem. O que ela está achando, ô, Pro? Fala aí o que pessoal você está tá curtindo achando aí. Tem muitos bons dias aqui, viu? Então vamos chamar esse pessoal aí para a luta de sempre. Vamos lá, olha só. Vamos responder aí agora, com base nos argumentos de esfericidade da Terra. A primeira enquete, 30 segundos. Não conseguimos ver o Cruzeiro do Sul no extremo norte do planeta Terra. Por quê? Lá ele só aparece durante o dia. A poluição não permite. Ou porque a Terra é esférica? O que você acha, então? Vamos lá. Solta a enquete, 30 segundos. O que será que é, hein, Ed? Cruzeiro do Sul, né? A constelação, né? Constelação do Cruzeiro do Sul. Sei lá. Será que tem uma Cruzeiro do Norte? Boa pergunta. E o tempo está passando. No extremo norte da Terra... 10 segundos. Não consegue ver. No extremo norte, quer dizer, lá quase chegando lá no Polo Norte. O senhor Tadeu aqui elogiando muito sua aula, viu, Magno? Mas será que o Papai Noel, então, que vive no extremo norte, consegue ver o Cruzeiro do Sul? Mais ou menos assim. E o tempo já acabou, viu? Enquanto você está falando. Fala mais que eu não falar, Joel, vamos lá. Alternativa A, ela só aparece durante o dia, 30%. Alternativa B, a poluição não permite, 24%. C, a Terra é esférica, 44%. 44% foi na C, então, mas ficou dividido aqui, viu? 44%? 30% foi na A e 24% na B. E 20% aqui. Isso. Professor, tá aí uma boa dica de você trabalhar isso com os alunos para ver o que está acontecendo. Argumento número 1. A vista das embarcações numa praia, ao observar o horizonte no mar, quando uma embarcação com mastro se afasta em direção ao alto mar, ela nos parece cada vez menor. E, após o casco desaparecer de nossa visão, ainda poderemos ver o mastro e outras partes mais altas. Um observador a bordo de uma embarcação em alto mar, caso possa avistar uma montanha, começar a vê-la por onde? Pelo seu topo. Isso é um argumento antigo, hein? É muito antigo isso daí. Argumento de Eratóstenes. Acho que não é assim que escreve, não, hein? Bom, o argumento geométrico. Como a Terra tem um formato esférico, a sombra, num mesmo horário, em diferentes partes da Terra, como mostra a figura, vão ter comportamento diferente. Só para você ter uma ideia desse experimento aí, ele é assim, se você pegar o Sol a pino num determinado lugar, por exemplo, o cara pegou ali e usou um poço, né? Então o poço não tinha sombra num determinado horário. Por exemplo, meio-dia. Então não tinha sombra, quer dizer que o Sol está a pino no poço. Esse poço, diz aí os registros históricos, que estava em Siene, numa cidade, né? Na Grécia. Há uma certa distância conhecida, lá num obelisco. O obelisco é uma estátua, um prédio, uma coisinha lá que tem um referencial, que não deveria apresentar sombra se a Terra não tivesse esse formato esférico. E apresentava uma sombra. Ele mediu essa sombra e depois, com os cálculos e argumentos geométricos, ele chegou a uma das primeiras condições de raio da Terra. O professor pode aprofundar isso.
Vamos então determinar alguns pontos importantes antes de fazer as considerações finais aqui, eu e Joel. Pode ser, Joel? Sim. As deformações superficiais da Terra e sua composição, aliadas à presença da água dos oceanos, implicam em comportamentos gravitacionais diferentes que levaram ao modelo geóide. A vista de uma embarcação, por exemplo, no horizonte, e o experimento de Erastóstenes são argumentos da esfericidade do planeta. Pode voltar para mim aqui para a gente encerrar. Joel, Sim. qual argumento que você acha que é convincente de que a Terra é esférica, cara? Então, o problema dos argumentos, eu acho que eles são muito difíceis de ser comprovados pelo cidadão comum. Sim, Né? por isso que são Porque- argumentos. Porque, né? por exemplo, uma pessoa que pode viajar ao mundo não é um cidadão comum, se a gente pensar em Brasil. Porque um dos argumentos que eu acho que é o mais válido é esse da constelação. Eu acho Né? também. Porque você não necessita de equipamentos da NASA, nem de... Você vai lá e fala, bom, por que não aparece a Cruzeiro do Sul aqui? Por causa da esfericidade da Terra, não me permite, no lugar que eu esteja, eu vou ver outras constelações, inclusive, que eu não consigo ver aqui no hemisfério sul. Né? Então, para mim, é o melhor argumento. O problema é que, para comprovar, tem que ter grana. Esse argumento aí, escolhido pelo Joel, também é o meu predileto. Se a gente tivesse o mesmo céu em partes diferentes da Terra, depois desse vem a sombra. Eu acho que são os dois argumentos melhores que tem. Sim. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela disponibilidade para essa aula, finalizando quase já 2021. Eu fico por aqui, o Joel vai falar as últimas palavras, é isso? Isso aí, eu quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Ó. Eu vi que chegou aqui o pessoal de Sertãozinho, lá da Escola Ferrútil, e também o pessoal do Soinco 2. Quero dizer que você pode e deve avaliar a nossa aula, dizer o que achou, o que não achou, o que não gostou, o que não gostou, e a gente fica muito feliz aí da participação de todos vocês. É isso aí, tamo junto, Joel. É nóis!